Então vamos lá, fechamento de mercado aí, dia 10 de março, né, segunda-feira. Vamos começar aqui primeiro pelo mini índice. Primeiro ponto técnico que a gente sempre tem que observar é olhar de cima, né? Começar pelo macro. Então, a gente sempre vai observar, primeiramente, regiões de preço em um gráfico limpo. Depois a gente vai unir com o comportamento de médias, que é aquilo que vai determinar também um pouco do viés para onde a gente vai olhar. Então, o primeiro passo é identificar o ciclo do ativo. Se a gente observar o ciclo atual do índice, ele vem de uma expansão de alta e dentro dessa pernada de alta a gente tem uma microcorreção. Então, o ciclo vigente do índice é esse pedaço comprador. Então, a gente tem que trabalhar dentro dessa estrutura, ou seja, da máxima para a mínima. Óbvio, se a gente der um zoom no gráfico diário, a tendência vigente é uma tendência de baixa. Mas a gente não está operando swing trade, então a gente vai olhar para o intraday. Mapeamento de regiões. Óbvio, existe ali o básico do mercado, suporte e resistência. São o quê? Topos e fundos. Só que nem todo topo e fundo são válidos. Existem critérios para a gente qualificar regiões, mas o princípio básico é o quê? Ferramenta de Fibonacci. Então a gente tem da máxima para a mínima, extensa, né? A gente pode mapear ela como um toda, porque o mercado perdeu a referência do pivô que estava ativado. Então, a gente joga a FIBO por último pivô. E a gente pode unir a região do 7,6, onde foi a rejeição de sexta-feira, e o mapeamento do último pivô de baixo que estava ativado. Então, a gente tinha uma região qualificada de compra lá nas mínimas e uma região de defesa, que se a gente puxar uma FIBO do movimento inverso aqui, ó, a gente tem uma região de defesa também dentro desse cenário menor, né, na ponta vendedora. Só que o que eu quero chamar a atenção para vocês? Vamos descer o gráfico lá para 60 minutos. Entendendo esse contexto, tudo vai depender de onde o mercado vai abrir. Então, como a gente abriu em meio de movimento hoje, existe uma retração do dia vigente, né, para a gente trabalhar. Aqui, como a gente viu, a mínima é uma região qualificada compradora, que é o 7,640 da última expansão de alta, e a gente poderia qualificar regiões de intraday. Os melhores pontos para qualificar o preço são viradas de movimento, ou seja, mudanças de características. O que seria uma mudança de característica no gráfico? Eu tenho um mercado vendedor, aonde ele quebra a estrutura e faz a virada do movimento para a ponta compradora. Ele mudou a característica do preço. Então, observe que no final do dia, se a gente pegar aqui o gráfico de 60 minutos, na semana passada o mercado vem, ó, expansão de baixa, ativa um pivô. O que o mercado fez? Quebrou a angulação. Quando ele quebra a estrutura, lembrem-se disso, toda quebra de estrutura tem por obrigação fazer regressão. Por quê? O mercado necessita ficar saudável para dar continuidade. O índice poderia abrir hoje e dar continuidade à vontade na compra? Poderia, o mercado é soberano, está fora do nosso controle. Mas dentro de uma qualificação técnica, o mercado saudável, ele tem por obrigação fazer a correção. E aí a gente começa mapeando os pontos. Eu tinha uma troca de polaridade em região aonde ele ativa um pivô de baixa e não produz continuidade. Isso aqui é a famosa mudança de característica. Vou marcar só ali? Não, eu tenho que mensurar as regiões via FIBO também. Por quê? O melhor ponto técnico qualificado para se operar é dentro de 61.8 com 7,640. Tudo isso é uma região, mas não tem como a gente marcá-la como um todo. Então a gente vai refinar. Vamos descer para os 15 minutos e vamos procurar essa região ali para a gente poder qualificar. Primeiro ponto, aonde foi a operação que a gente executou hoje, né? Foi exatamente na troca de polaridade da inversão. Então, observe aqui, ó, que eu tenho uma máxima, outra máxima que fez a quebra de estrutura. Se eu tenho quebra, eu tenho ponto em aberto, é uma região para ser retestada. Como que eu marco ela, Alex? Eu posso validar sempre da máxima do pavio para o corpo da barra que falhou. Então, como eu tenho duas regiões próximas, eu poderia marcar aqui, né? E a gente tem confluência com o quê? 61.8 ali de FIBO. Então, toda essa região aqui, ó, ela ficaria qualificada para uma região compradora, que foi exatamente aonde a gente executou a primeira oportunidade de hoje.
Segundo ponto, anota essa dica. Sempre em região de quebra de estrutura, a defesa mais forte vem no fundo do primeiro pivô, tanto de pré-rompimento como de pós-rompimento. Se vocês observarem, a gente tem dois pontos técnicos aqui, ó. Pivô de pós-rompimento, pivô de pré-rompimento. Então, mais uma região qualificada nessas mínimas aqui que a gente poderia mapear como oportunidade. Então, pavio com pavio, para a gente poder estruturar. E o que eu tenho aqui também, ó, dentro do micromovimento, ó, uma região de inversão, né? É uma microquebra, porque isso aqui, ó, o mercado estende, comprime e estende. Isso aqui é um pivô estendido para frente, mesmo cenário daqui de cima. Então, também é região de defesa compradora. E agora, vindo para o cenário menor, né? Vamos olhar aqui a qualificação lá do diário com médias móveis. A gente tem as duas regiões mapeadas. A gente tem a abertura abaixo do fechamento do diário. Automaticamente, isso aqui é igual ao quê? Uma quebra de estrutura, uma falha de continuidade. E note que a máxima do dia, ela veio calçada pela média de 50 e média de 9. Isso aqui é uma pressão vendedora muito forte, natural do preço. Pelos 60 minutos, o mercado precisava, para ficar saudável, além de fazer a troca de polaridade, na regressão, ele necessita calçar na média de 21. Por quê? Coisa básica que ninguém entende, galera. Todo mundo sabe o que é um pivô de alto e um pivô de baixo. Mas nem todo mundo sabe qual é o pivô verdadeiro e qual é o pivô falso. Mais um insight para ajudar todo mundo. Pivôs verdadeiros só são em cima de quebra de estrutura. Se eu tenho pivô embaixo de quebra de estrutura, eu não opero, porque ele não é saudável. Então, o que seria um pivô nos 60 minutos formado? Em cima da troca de polaridade, da quebra de estrutura. O mercado angula o movimento de baixo e falha. Ativação, troca de polaridade. A compra lá no micro se dá visando a inclinação dos 60 minutos, né? Porque eu tenho a quebra do preço e a quebra das médias móveis. O movimento, quando volta, em um pivô verdadeiro, ele sempre vai estar calçado na média de 21 de qualquer tempo gráfico. Isso se torna um pivô qualificado para uma continuidade. E lá no micro foi onde gerou as oportunidades. Se a gente olhar, primeiro movimento do dia aí, beleza. Mercado caiu reto aí, né? Não deixou oportunidade saudável para a gente. A gente tinha uma região aqui, ó, que eu deixei marcado, que é a região da quebra de estrutura. Só que, para a gente operar abaixo ou acima de qualquer região, a gente precisa da troca de polaridade. Essa região aqui, ó, era uma região mapeada lá na sala educacional, que eu deixei mensurado aí com a galera, só que da forma que o mercado rompeu, simplesmente veio direto. Eu falei o quê? Vamos ficar aguardando, e quando o mercado chegar lá, na região lá embaixo, a gente vai executar. Existia um ponto técnico antes da região máxima aqui embaixo, né? Que a gente executou a primeira compra aqui. Eu vou falar para vocês o porquê. Só que se vocês olharem, beleza, existiu venda aqui, depois que o mercado passa, é lindo chegar e falar, galera, dava para vender. Mas tecnicamente não existia venda. Por quê? Além de abrir com gap de baixa, beleza, abriu com gap de fuga, correção rasa. Então o mercado simplesmente derrete. Agora, se ele monta estrutura técnica rompendo, trocando polaridade e deixando saída, operação totalmente saudável a favor da venda. Então, no meu operacional, a venda aqui não existia de forma alguma. E o que eu pontuei para a primeira oportunidade de compra, né? Se a gente observar aqui, ó, pelo cenário das médias aqui, lá nos 5 minutos, a primeira compra do dia, eu tinha média de 200 períodos. Lá dos 5 minutos, que é a referência da média de 21 dos 60, junto com a média de 500, tinha VWAP do dia anterior passando, e eu tinha 50% da pernada de FIBO, né? Se eu comparar aqui, ó, deixa eu só diminuir o gráfico aqui, e se eu puxar o movimento aqui para vocês, a gente tinha os 50%. Era uma região saudável também, para a gente poder gerar uma primeira oportunidade. Região de troca de polaridade desse topo que foi rompido e ficou em aberto, mas é aquilo, o mercado é soberano e ele vai qualificar aonde gerar a melhor oportunidade. Então, assim, deu oportunidade saudável? Deu. Entramos na operação? Entramos, mas deu stop. A primeira entrada ela foi exatamente nessa oportunidade aqui, ó. Deixa eu colocar o contador de candles aqui para ficar melhor de todo mundo visualizar qual foi a referência.
A primeira oportunidade de compra que a gente executou foi na superação da barra 15. Por quê? Eu tenho uma barra de ignição chegando em região qualificada como compradora, lá no gráfico macro. O mercado me deixa a primeira retomada. A ativação desse micro pivô com a absorção, que era a barra 15, ela me possibilitaria uma compra na superação da máxima. E aqui a gente pagou o primeiro risco. Infelizmente o mercado não desenvolveu e estopou a gente aí sem parcial. Beleza, falei para a galera que iríamos esperar agora o mercado dentro da região. E aí sim, dentro das qualificações técnicas, a gente tinha o mercado montando uma estrutura de deriva. Se olhar pelo micro, pelo 2 minutos, já é um sinal importante que a gente pode ter a falha do movimento, porque a deriva qualifica como enfraquecimento. E se a gente comparar o macro, era região compradora, pelos 5 minutos, o mercado já demonstrava absorções clássicas aqui. O que seria? Barras de retomada longe de médias móveis são enfraquecimento de tendência. Então, observe como o mercado vem numa potência forte e automaticamente vai diminuindo. Então, a gente só precisava o mercado deixar o gatilho correto, que veio exatamente na barra 19, se não me engano, foi na 23. Quer ver? Deixa eu dar uma olhada aqui. Na 29. Foi a superação dela, quando a gente executou. Óbvio, eu faço antecipação de mercado. Existem critérios técnicos para isso que eu ensino dentro da mentoria, porque a gente qualifica entradas mais baratas e os nossos alvos ficam longos. Então, a minha entrada foi exatamente aqui, no corpo da 29. Essa barra aqui, para muitos, esse pavio, muita galera aí acha que isso daqui é pressão vendedora no preço. Literalmente, se a gente olhar somente para o movimento, o mercado foi lá em cima e os vendedores bateram. Mas isso daqui significa muito, galera. A leitura de preço, entender qual o sentimento de cada vela dentro do mercado. Então, primeira confluência, 61.8. Segunda, região de troca de polaridade de inversão de fluxo no macro. Terceira, eu tinha afastamento de médias móveis de todos os tempos gráficos micro, porém com a média de 21 dos 60 inclinada a favor da compra. Mais uma confluência, 5 minutos derivando, 2 minutos derivando. E eu tinha o meu combo, né? É igual eu falo para os meus alunos, isso aqui é o combo. É a barra de ignição e fim de movimento com o mercado esticado, seguido de absorção vendedora. Isso daqui é uma compra clássica, muita gente não sabe disso. Só que, óbvio, existem motivos para isso. Na sala educacional sempre passa confirmação, então a galera que pegou na superação, o stop ficou um pouquinho maior, mas o mercado pagou absurdamente para a gente ir reto, né? E aí limpou o movimento anterior, o stop anterior, e saímos positivo. Então, stop inicial aí era de 130 pontos, para quem pegou na confirmação, e a gente visou a estrutura de parcial na VWAP, e o mercado chegou a pagar ali a retração aqui, né, do Fibogap ali, no 61.8, que a gente trabalha estrutura de alvos. Poderíamos trabalhar também, que foi o que eu falei para a galera lá na sala. Além de ter o 61.8 do dia, que a gente não pode desconsiderar, o mercado é soberano, ninguém tem controle para saber se iria voltar reto, né? Mas sempre vocês podem anotar isso daqui, galera, funciona muito. Só que, óbvio, antes de usar, faça um backtest, não pega nada isoladamente que a galera fala por aí e vai executar. Testem, comprovem e vejam se funciona. Todo pivô que aciona o movimento, quando ele falha, você pode projetar 100% do movimento da falha na ponta inversa ou levar o movimento alvo em confluência com 100% na região do pivô que alimentou essa falha. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho aqui a mínima, projeto com esse pivô que falhou. O 100% estava exatamente aonde? No 714. Beleza. Aonde que a gente tem aqui, um fundo se formando um pivô ativado. Aonde que o mercado buscou? Exatamente o último pivô que alimentou essa falha de mínima lá. Beleza, Alex, somente isso? Não, vamos ver mais exemplos aí, porque o mercado deu continuidade e falhou dentro de região novamente. Visualizando o movimento do dia, dentro do operacional. Antes de fechar a sala, falei para a galera que quem estava conduzindo a compra poderia sair porque o mercado ia dar continuidade na venda. O mercado americano abriu caindo, as ADR estava pesando e o índice, de fato, ele estava muito forte vendedor, tanto em questão de fluxo como a estrutura do dia. Por quê? Barras de ignição, quando a gente quebra uma estrutura,
ela tem que fazer regressão. Porém, quando ela faz a regressão de forma saudável, que foi o que aconteceu, se a gente puxar aqui, ó, mesmo contexto lá do diário, que a gente marcou a região de compra, olha onde o mercado volta. Em 6176, exatamente aonde? Em cima da inversão de fluxo, né? Ele volta para retestar a região, ó, limpando o fundo do pivô de pré-rompimento. Beleza. Só que, quando ele faz a regressão, a saída ela tem que ser agressiva, ou seja, ela não pode falhar movimento. Se ela falha movimento, significa que vai fazer renovação de mínima. E aí, conceitos básicos. Toda barra de ignição, a famosa barra elefante, né, que a galera prega por aí, o que seria? Uma barra convicta. Ela tem 80% de chance de produzir continuidade imediata, 100% do movimento. Então, entende que quando essa barra ela fecha automaticamente e falha, a gente pode trabalhar uma quebra de estrutura dentro do micromovimento. E aí, se vocês observarem, a gente tem movimento direcional, né, que é o movimento do dia. Eu tinha Fibo, que era 50% com 61. E o que a gente tem aqui, galera? Ó, uma tentativa, né, um pivôzinho formado, que tenta produzir a continuidade e não vai. O que é essa mínima aqui, ó, rompida? Significa uma quebra de estrutura. Dessa pernadinha de alta aqui, ó. Só que essa quebra de estrutura só valida se falhar a continuidade. Então, como falhou, eu posso olhar para o quê? A regressão do movimento no reteste da barra que falha. Então, a gente pode trabalhar aqui, ó, com micro movimento, né? Olha lá, mercado volta em 6176, falha imediata, óbvio. E aí, ó, vou baixar para o tempo gráfico de 1 minuto para vocês entenderem melhor, né? O que eu estou falando? Que na mentoria também eu falo muito sobre isso. 1 minuto para qualificar umas entradas mais ajustadas dentro de quebra de estrutura são excelentes. O que o mercado faz na retomada? O mesmo movimento daqui. Barra de ignição que não produz continuidade. A inversão dela, saindo da micro quebra de estrutura, era uma oportunidade de venda. Ah, Alex, mas é loucura vender uma continuidade depois do mercado cair. Só é loucura se não tiver espaço gráfico, galera. Mensura o risco. Ah, qual era o risco dessa operação? 125 pontos. Se eu sei que previamente o mercado faz renovação de mínimo, ele vai pagar 100% do pivô que falha, o que eu vou mensurar? O tamanho do pivô. Olha o tamanho do pivô que falhou, galera. Vamos jogar o 100%. Beleza, quanto que eu tinha de espaço gráfico aqui, ó? Se eu mensurar o pivô, 400 pontos para um risco de 125, vale super a pena. Super a pena, tá pegando 3 para 1 do risco aí. E aí a gente pode projetar o pivô que falha, olha lá onde foi a mínima, qualificado dentro de região. E aí, beleza. Você também falou, Alex, que o 100% conflui com a mínima de um pivô anterior, né? Que alimenta essa possibilidade, que é busca de liquidez. Vamos lá dentro da região, para a gente ver se a gente tinha pivô lá. Olha aqui. Vou até marcar a mínima aqui, ó, só para vocês terem noção. Vamos marcar o 100% aqui, ó. Colocar uma linha mais marcada aqui, ó, só para vocês verem como funciona muito. Olha lá, onde foi? O que é isso aqui? Mínima de pivô. Então, o mapeamento gráfico, dentro do espaço que o preço te proporciona, cara, todo dia você vai tirar dinheiro do mercado tendo paciência. Você só não vai conseguir executar, sabe de que forma? Tendo ganância e achar que o mercado todo dia tem que te pagar 1.000 pontos, 500 pontos, reto, dólar 40 pontos. Mas dentro das estruturas, quando você observa a falha do movimento, trabalhar a quebra, o espaço gráfico vigente, o mercado vai te entregar movimentos excelentes. E aqui, se você observar, ó, entradinha seria técnica aqui, mercado desenvolveu, demorou, mas até o 100%, ó, se a gente olhar, o mercado pagou 620 pontos, galera. Beleza, stop de 120 ali, ó, 125 pontos. Então, assim, oportunidade excelente. Isso dentro do meu operacional. Dando continuidade, o que a gente poderia mensurar como qualificação aqui? Eu observo que essas mínimas aqui, ó, elas proporcionam a deriva, né? Então, a gente teve um rompimento de estrutura. Beleza. Poderia projetar essa região aqui, ó, com uma possível LTB para ver se o mercado voltaria como confluência? Poderia. Mas só que o mercado, de certa forma, não testaria, né? Mas o que a gente estaria trabalhando aqui, ó, quando ele angula lá? A possibilidade de um canal também. Eu tenho 50% lá, né? Trabalhando nesse canal do dia. Uma confluência a mais. Só por região, tenho região compradora. O que eu falei para vocês? Que o pré e o pós-rompimento de regiões, de inversão de fluxo,
são regiões de liquidez. Então, o mercado ativa a mínima do movimento, ele ativa a mínima do movimento aqui, ó, e falha a região novamente, né? Só que ele me deixa gatilho técnico, deixaria o primeiro gatilho. Isso aqui é uma barra de absorção clássica pelos 2 minutos. Ah, Alex, não me sinto confortável em pagar o primeiro gatilho. Como que eu poderia qualificar uma retomada do preço? Pivô verdadeiro, galera. Óbvio, isso aqui ó, poderia pagar o risco dentro de região? Poderia. Eu não sou adepto a pagar o primeiro gatilho no índice, beleza? Porque o índice busca muita captura de liquidez. Então, ele poderia previamente deixar o primeiro gatilho, ativar e voltar lá para liquidar a mínima para depois entregar o movimento. Só que se eu perco uma entrada dessa, eu posso qualificar o movimento na forma do pivô verdadeiro, que é o que eu expliquei para vocês. Mapeia a estrutura, então é o quê? Eu tenho uma tendência de baixa. Opa, o mercado rompeu a última estrutura, significa que ele quebrou. O que eu vou mapear após quebra de estrutura, que ele tem obrigação de fazer? Regressão de movimento, galera. Porém, o ponto principal, a regressão, os melhores pontos, dentro do 6176 ou no fundo do pivô. Observe que a gente tinha um pivô ativado aqui e observe que eu tenho um pivô ativado aqui. Então, são duas oportunidades clássicas, mas o ponto principal, dentro de regressão, o mercado sempre tem que deixar absorção. Se deixar absorção, pode entrar na operação e ser feliz, sem problema nenhum. Se deixar agressão muito forte, tem que esperar a confirmação de mercado. E o que é uma absorção? Considerações básicas aí, se muita gente não sabe. Se eu tenho uma região compradora, uma região vendedora, uma absorção seria o quê? Uma barra com corpo comprador. Deixa eu colocar aqui o desenho bem clássico. Uma barra com corpo comprador, com pavio em região vendedora. O que é uma absorção compradora, galera? Uma barra com corpo vendedor, com pavio. Olha ela bem aqui, ó, em regressão. E aonde que está essa regressão, galera? Troca de polaridade pós quebra de estrutura, fora do canal do movimento do dia. Então é uma troca de polaridade totalmente saudável. Aonde é uma oportunidade para entrada? Superação da máxima, mercado ativo e vai embora. Beleza. Olhando por característica de médias móveis, eu sei que muita gente provavelmente não compraria isso aqui, né? Porque as médias estão caindo, o mercado deixou uma barra de ignição ali de continuidade. Infelizmente, o que é de gente que vende isso aqui, ó, só porque está calçado em média, não é brincadeira. Só que o mercado vai muito além disso. É sobre ler e interpretar os movimentos. E lembrem de um insight, ó, que muita gente também não fala por aí. Pós quebra de estrutura, sempre que o mercado quebra estrutura, a barra que volta em cima dela é a famosa manipulação de mercado. O que seria isso? É a barra de ignição. Por quê? A maioria das pessoas vai vender a continuidade. E aí muita gente não entende, porque às vezes eu compro a mínima de uma barra dessa, porque às vezes eu vendo a máxima de uma barra compradora, por causa desses motivos. Então, assim, só que, óbvio, existe muita coisa além do que eu estou falando aqui. Isso aqui é só o básico, galera. Dentro daquilo que eu ensino, tem coisas ali para validar essas entradas, só que é um conteúdo mais denso, né? E aí, dando continuidade. Vamos para o gráfico limpo, fica melhor da gente trabalhar a leitura. Beleza. Mercado falha a estrutura. Então, eu tenho aqui, ó, o pivô que falhou. Porém, ele já vem de uma continuidade que falha. Então, isso daqui também se torna um pivô que falha. E aí, aonde que é a alimentação desses dois pivôs maior? A máxima do dia. Máxima do dia, abertura quando tem gap, isso aqui é chamado fronteira 1 de gap. Isso aqui é a região de trava natural do preço. A gente tem a fronteira 1, que é a máxima, e a fronteira 2, que seria o fechamento. São zonas de defesa natural do preço. E o NIFIBO. Beleza. Se eu tenho o pivô que falha, eu poderia projetar o primeiro, pagou 100%, beleza. E eu poderia projetar o pivô maior, pagou o primeiro alvo. Óbvio, Alex, você não falou que paga o 100% sempre? Existe uma regrinha. E aí vocês podem anotar, que também vai ajudar muito a clarear a mente de vocês. Pivô pequeno. Pivô pequeno. Eu sempre vou buscar 100% e 161.8. Pivô grande, eu vou buscar primeiro alvo, que é o 61.8. Casando esses movimentos dentro de confluências, você tem condução técnica para levar. Então, observar esses pequenos detalhes faz toda a diferença, beleza? E aí aqui o mercado cumpriu o alvo do pivô mínimo. Aonde que ele foi buscar? A máxima do pivô que alimentou a falha. Beleza.
deu continuidade, vou fazer condução técnica. Opa, o pivô lá de baixo não vale mais, então vou trabalhar com o outro. Só que o outro é um pivô grande. Aonde que é o alvo dele? Na máxima. E aonde que ele foi buscar? O pivô que alimentou essa falha maior aqui embaixo. Por quê? Um gap nada mais é do que uma barra de ignição a favor. O mercado retraiu e expandiu, pivô formado. Cumprimos o alvo e o mercado voltou. Só que aí, trazendo essa leitura aqui, ó, destrinchando, o que a gente deixou aqui, ó, que é a mesma coisa que eu falei. Ativação, ó, quebra de estrutura. O que ficou em aberto? Uma troca de polaridade. Óbvio, o mercado na parte da tarde fica enrolado, né? Depois deu uma lateralizada ali, entregou um micro movimento. Mas trazendo para essa estrutura, eu tinha Fibogap, né? E aí, o que a gente tem lá? 7640. O mercado cumpriu fronteira 1, cumpriu o alvo do pivô maior que falhou, 7640, e o mercado deixou o quê? Uma barra de ignição que não produziu continuidade. Naturalmente, é uma trava natural do preço. E aí, o que a gente pode trabalhar, galera? Quando não produz continuidade? Opa, vou olhar para a quebra de estrutura. Olha o fundinho aqui sendo rompido. Quebrou. Quebrou a estrutura, o que o mercado precisa fazer? Regressão. É sempre a mesma coisa. Olha lá, ó, pega Fibo. Onde que ele volta? Ah, o Alex falou que em região de regressão, se deixar a barra de ignição que não produz continuidade, vai me gerar uma oportunidade de venda. Olha lá, a mesma coisa de novo, só que na parte da tarde. E aí, o que o mercado faz? A mesma entrada dali, ó, foi a mesma entrada daqui que eu visualizei para vocês pelo 1 minuto. E aí, se vocês observarem, olha lá novamente, regressão de movimento, fronteira de gap, 130 pontos. O que a gente vai visualizar? O pivô aqui não falhou, eu vou projetar a estrutura do pivô e o principal. Se eu tenho quebra do movimento aqui, ó, significa que precisa do quê? Regressão no fundo do pivô que está ativado. Pega Fibo e vai até o 6176, galera. Olha lá, cravou ou não cravou? Agora vamos projetar o pivô lá em cima que falhou. Deixa eu apagar aqui e vamos projetar o pivô que falhou. É brincadeira, não é? Olha lá, o 100%. Aonde que está cravado? Exatamente no 7,6, porque a regressão ela ficou em aberto e está no fundo do pivô que está ativada a quebra de estrutura. Então, é a mesma coisa todo santo dia. O único problema é vocês terem paciência de deixar o preço trabalhar. E aqui no final do dia, ó, ainda gerou outra oportunidade, né? Essa comprinha aqui, ó, é porque eu não estava na tela, mas isso daqui, ainda falei para a galera dessa região aqui, que daqui o índice iria 1.300 pontos, vendinha lá em regressão 950 pontos para baixo, e dentro da microestrutura aqui, ó, que eu quero falar para vocês, vamos supor que ninguém pegaria a entrada aqui. Beleza, mas eu estou monitorando o preço, então eu tenho que entender a estrutura. Eu tenho quebra, eu tenho topo mais baixo, eu tenho uma ativação. Essa correção está em forma de quê? Forma de bandeira. Ele faz uma nova quebra de estrutura aqui, ó, porque ele sai da figura gráfica. Então, o que eu vou monitorar? Uma nova regressão. E o que eu falo para vocês que é o mais saudável em regressão? 6176 tem que ter a absorção ou uma barra de ignição que não produz continuidade. Ah, não quero pegar antecipação porque é agressivo. Barra que não foi e absorveu, entrada abaixo dela, stop na máxima dela. O mercado ainda pagou um movimento aí, ó, mais limpo do que a primeira lá, né, que demorou a desenvolver. Então, assim, trabalhar essas estruturas todo santo dia é a mesma coisa aí. Alguém tem alguma dúvida sobre o índice aí hoje? Que aí a gente vai para o Dolinha. Se ninguém tem nenhuma dúvida aí, vamos para o dólar ali. Para vocês entenderem ali que hoje muita gente comprou dólar, né? Mas eu estava esperando a queda porque o espaço gráfico na manhã ele era melhor do que a compra. Então vamos lá, novamente, fazer a mesma coisa. Gráfico diário do dólar. O que eu falei para vocês agora, galera? Muita gente achou que o dólar ia dar continuidade na venda, né? O que eu dei o exemplo do índice? Sempre que o mercado quebra estrutura, a barra que volta na regressão é o quê? Manipulação de mercado, seja no 2, no 5, no 15, no 60, no diário e no semanal. Peguem esses exemplos que eu estou falando básico, puxa o gráfico para trás e validem essas estruturas que vocês vão ver. E aí, o que a gente tinha para o dia de hoje? Se a gente colocar nos 60 minutos, esse movimento aqui, ó, ele não estava saudável para dar continuidade. Primeiro, identificar o ciclo. O ciclo do mercado aqui, ó, estava dentro de um micro canal de alta. Isso daqui é uma deriva.
Só que as médias, elas nos dizem muito, principalmente média de 21, porque ela é o GPS do mercado. Já já eu respondo sua pergunta, Teixeira. A média de 21 é o GPS do mercado. E hoje eu bati na tecla para a galera da sala educacional o tempo inteiro. O dólar só tem compra quando voltar para retestar a regressão com média de 21 ascendente. Vê o hábito do dia anterior, tinha muita confluência na região. Por quê? Porque seria a regressão mais saudável. O que eu tenho aqui? O mercado ativa um movimento de baixa que falha. Ele quebra estrutura e ativa um novo movimento de alta. Então, existe uma FIBO desse pivô para essa máxima, para que ele continue saudável. E aí, se a gente puxar, 61,76. Por que tem um movimento ali que é um movimento de troca de polaridade saudável? A barra de ignição que não produz continuidade. É a mudança de característica, quebra de estrutura ali, beleza? Então, lá no micro, a gente monitorando essa região, eu tenho o fundo do pivô, né? Aqui existiam 2 pontos, galera. Tinha a mínima aqui, né? Mais lá embaixo. Só que a gente poderia mensurar aqui, a FIBO, né? Do movimento. Beleza. E eu tinha um 61,8 ali mais acima. Só que olha aqui a coincidência, né? 61,8 está exatamente onde? Junto com o fundo do pivô, que ativou o pré-rompimento da região de inversão, né? O mercado tenta produzir a continuidade e falha. Pivô de pré-rompimento, ativando e foi embora. Então, aqui, a gente tinha um ponto de defesa dos comprados a partir desse movimento. Então, nessa mínima ali, a gente poderia olhar lá para o micro. Vamos primeiro aqui, para vocês entenderem o porquê da venda no início do dia. Muita gente comprou o dólar aqui, Vi por aí hoje muita gente comprando o dólar aqui. Foi errado? Não. Mas para acreditar em uma compra, eu trabalho a favor do macro. Não vou fugir do operacional. Ah, mas pagou 20 pontos. Show de bola. Mas se não tiver dentro de região qualificada, eu não vou executar. A nossa primeira venda, ela foi exatamente aqui, na micro quebra de estrutura. Primeiro ponto, a gente fechou o dia da sexta-feira aí dentro de uma lateralidade muito feia, né? Se a gente observar aqui, uma lateralidade micro. Quando o mercado retestou máxima hoje e deixou isso aqui, a barra de ignição que não produz continuidade. Aqui foi o primeiro ponto aonde validaria uma venda. Eu não executei. Falei para a galera que eu queria uma renovação de máxima. Não aconteceu. Só que, como veio uma agressão muito forte, a expectativa era esse movimento vir dentro da região qualificada que a gente queria, que era aqui embaixo. Então, o espaço gráfico até lá embaixo era muito bom. Só que, o que eu fiz? Vou mapear a quebra de estrutura, né? Porque o mercado tinha falhado o movimento. Então, aqui, a gente mapeou esse ponto técnico aqui. Quando ele voltou no 7,6 e deixou a absorção, quando essa barra estava carregando, ainda falei para a galera que na região do 18 e 19 eu iria vender. Por quê? Existiam critérios técnicos aqui nesse miolo que deixou uma absorção clara e quando o mercado quebra estrutura, automaticamente ele volta para testar a absorção. Se entrar defesa, eu pego no risco. E a minha venda foi exatamente aqui. Quando o mercado tentou renovar, ativou ali, a barra estava virando, eu falei para a galera, quem quisesse vender, o mercado chegou a pagar ali uns 8 pontos, voltou e tirou a gente. Beleza, não fiz mais nada, foi um 0 a 0. A compra aqui embaixo seria qualificada? Se a gente olhar que era mínima de lateralidade, sim, era qualificação, mas dentro do meu operacional não ficou bem definido. Beleza, fiquei de olho na máxima da lateralidade, só que eu precisaria de falha. O mercado rompeu com muita agressão, não fizemos nada. Essa subida foi gerada por um fluxo muito forte de institucional, só que quando chegou em região de máximas, que era a região de trava do macro, se a gente olhar aqui, institucional que agrediu, ele simplesmente largou toda a mão lá na região. Então eu entendi que era o quê? Uma impulsão para manipular o preço, que possivelmente ele iria voltar porque a gente tinha uma região que tinha que ser cumprida lá embaixo. Eu poderia trabalhar com FIBO total, né? O mercado estava o quê? Rompendo o 61. E eu tenho bem aqui, se eu puxar para trás, olhem essas mínimas aqui, galera. O que é esse fundo aqui ativado? Não era um pivô de alta? Se o mercado trabalhou abaixo, o que ele fez? Quebrou a estrutura. Isso aqui era região qualificada vendedora. Deixa eu colocar ela ali, para vocês entenderem. Mesma região que a gente mapeia todo santo dia. O que eu tenho dentro desse micro movimento aqui,
Olha a expansão e ativação do pivô lá. Isso aqui é o quê? Liquidez, defesa dos vendidos. E aí, o feeling principal foi pelo 2 minutos, né? O famoso combo que eu falo. Para a galera aí que é meu aluno. Barra de ignição em região qualificada de venda, que não produz continuidade imediata, ela deixa uma defesa. Quando o mercado tenta ativar a continuidade com essa barra aqui que não produziu aceleração, perca da mínima aqui foi nossa vendinha e nem calor passamos. O mercado ativou e foi embora. Eu larguei toda a minha posição aqui, em meados da VWAP aqui, o mercado ficou muito travado, mas para mim já era o suficiente. Chegou a pagar 16 pontos, mas a galera aí que fez a condução técnica, o mercado foi pagar o alvo que eu deixei estipulado, né? Pagou aí, ó, 36 pontos. E aí o que a gente pode trabalhar? Aquilo que eu falei. Aonde que a gente tem pivô ativado aqui, ó? Esse fundo expandiu. Pega a máxima com pivô e projeta lá para baixo. Vamos ver se pegou o primeiro alvo, que isso aqui era um pivô grande, né? Então, olha lá, primeiro alvo cravado dentro da região. Pivôs grandes a gente trabalha alvo pequeno, que é o 61. Se for um pivô pequeno, vamos trabalhar os alvos grandes, que é o 100% e o 61.8. Eu tinha um pivô menor aqui também, né? Porque essa base aqui, ó, de um pullback plano, ativou a continuidade. Então, aqui também seria um pivôzinho menor, que a gente poderia projetar todos os alvos aí para baixo. E o mercado chegou a pagar o último alvo lá também. E dentro da expectativa, como eu não estava na tela, mas o mercado foi muito generoso aí, teve aluno meu que pegou essa compra, deixei tudo alertado e a gente poderia estruturar o quê? Era o melhor ponto de compra, eu tinha a máxima do dia com o último pivô, era 7,640, e olha o ponto principal aqui, galera, base. Essa base nada mais é do que quando é rompida para baixo, ativa um pivô. Características básicas, isso aqui, quando trabalha assim, é um suporte, né, que o pessoal fala por aí. Então, se o mercado não deu continuidade, quando voltar lá vai defender. Estendido para frente, é a região qualificada, porque inversão do movimento. Primeiro pivô ativado após inverter o fluxo ali, ó. E aí, dentro desses critérios, o mercado chega lá e deixa um gatilho excelente. Barra de ignição que não produz continuidade. Beleza, é o primeiro gatilho, não quer executar? Show! Mas após isso, o que o mercado faz? Deixa uma absorção, barra tentando produzir continuação, que não vai. Superação da máxima, ignição aí ao nosso favor. Não quero executar mesmo assim, quero algo mais concreto. Mapeie o movimento do dia. Eu tinha a LTB trabalhando, o que o mercado faz? Mesma estrutura, né? Poderia considerar aqui um microcanal. Mercado quebra a estrutura do dia, porque é um pivô que tentou continuar e falhou. Quebrou o último movimento. Volta para trocar a polaridade pela parte de fora, deixando o pivô verdadeiro. Olha a famosinha barra de ignição lá, ó, em região de continuidade, aonde muitos vendem, a gente está comprando. Se a gente observar conceitos por médias móveis, eu já tinha médias aqui, ó, era a região de trava lá do macro, né? Médias dos 5 minutos estava apontada para baixo ainda? Estava, mas não qualifica a região de continuidade, porque operamos a favor do macro. Nos 60 minutos, era simplesmente a média de 21 aí, apontada para cima, né? E no 15 minutos a gente tinha o quê? Médias flat. Mercado também rompendo média de 50 do 15 minutos, né? Chegando em médias de 500 ali, com média de 21 lateral. Não vai romper. E aí o mercado simplesmente foi pagar o alvo aí que eu deixei estipulado ali na sala. Pena que foi na parte da tarde, porque o que eu queria mesmo hoje era ter comprado o dólar. Mas se a gente projetar todo o pivô que falhou, foi pagar os 100%. Aonde que está essa região lá? Se a gente olhar aqui, ó, pelos 60 minutos, óbvio, tinha regressão, né? O mercado está com o FIB em aberto lá, então 61.8. Beleza, ele ativa um pivô aqui, ó, que tentou produzir continuidade, né? E falhou. A falha foi buscar o 100% com a alimentação de quem, galera? Do pivô que alimenta a falha lá embaixo. Essa barra estendida para baixo aqui, ó, nada mais é do que uma expansão e um pivô ativado. Então, é sobre fazer a mesma coisa todo santo dia. E aí, deixa eu responder a pergunta do Teixeira aqui. Eu não sei se você falou mais porque não precisa. Você fala no início do índice, né? Aqui, né? Seria esse cenário aí, a comprinha? É porque eu não executo o primeiro gatilho. Só por isso. Por conta de que
Óbvio, o índice poderia ter ativado aqui e ido embora? Poderia. Só que, estatisticamente, 10% das vezes só o primeiro gatilho vai embora. 90% ele faz o quê? Renovação de mínima. E aí eu estava ansioso esperando a falha. Não aconteceu, eu tenho que esperar a região lá embaixo, porque meio do movimento eu só pego se deixar a troca de polaridade. Mas nesse caso aqui, ele não deixou. Galera, assim, ó, eu sei que é ruim, por exemplo, quando tem um gatilho aqui, ó, e o mercado vai embora. É horrível a gente ficar de fora do movimento. Mas pensem assim, é melhor você perder o movimento do que você perder dinheiro. Comecem a fazer isso de operar somente por confirmação, vocês vão sanar aí 90% aí, 80% das perdas. Isso aí é fato. Isso aí vai parar de sangrar bastante. Então, assim, se eu executo aqui, ó, o primeiro gatilho via, ainda falei na sala, que quem quisesse pegar, teve gente que pegou, mas estopou. Eu sempre passo as oportunidades do que são técnicos. É região? É região. É gatilho? É gatilho. Mas eu falo, galera, quem quiser comprar, beleza, eu não vou comprar. Eu só compro se renovar e falhar. E aí, quem comprou aqui, infelizmente, foi estopado. Mas gatilho técnico era, com toda certeza. Vixe, aqui deve ter muita gente que comprou hoje aí. Com toda certeza. E no mais é isso, galera. Espero que tenha agregado aí para todos, né? Se alguém quiser tirar alguma dúvida aí sobre algum contexto técnico aí, eu sano a dúvida aí antes da gente encerrar. Boa, boa, Teixeira. Boa que pegou a operação lá embaixo. Show de bola.